Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Bem, em primeiro lugar peço que você, no caso, se inscreva aqui no canal, clique no gostei, tá bom? E compartilhe o vídeo. Estou tentando aqui trabalhar para o nosso canal sempre se compartilhar, disseminar sempre o nosso querido conhecimento para ter mais pessoas. Bem, em primeiro lugar, no caso em segundo lugar, na verdade, né? Vamos falar sobre um filósofo, um dramaturgo, né, um romancista também, espanhol, chamado Miguel de Unamuno. Né? Miguel de Unamuno, ele é conhecido muito no movimento existencialista. Ele é muito conhecido também por abraçar o existencialismo de Søren Kierkegaard. No caso, que até que tem uma resenha aqui que eu já fiz aqui sobre o desespero humano do próprio Kierkegaard. E o próprio Kierkegaard, dando um gancho no Miguel de Unamuno, temos essa obra aqui, ó, A Agonia do Cristianismo. O título ele é bem kierkegaardiano, né? Bem kierkegaardiano mesmo. E aqui, no caso, é uma obra muito pessoal, não no sentido pessoal de forma íntima, mas no sentido religioso, tá? Filosófico, ensaístico e religioso. Esses três aspectos já mata a charada do que a agonia do cristianismo quer nos apresentar. E, nesse caso, a agonia do cristianismo também é uma obra escrita quando ele estava exilado na França. Né? No caso, teve um ditador, antes do Franco todo ser conhecido como ditador, estilo Mussolini, estilo Hitler, até mesmo estilo Stalin, né? Vamos colocar assim, os ditadores de morte, né? Que no caso os mestres ditadores, que é conhecido no século XX, tá? No caso, eu peguei aqui o ditador que estava no poder quando ele entrou, que foi o Primo de Rivera. É ele que estava, no caso, no poder, que deu o golpe, e ele teve que, no caso, se exilar para a França. E aí foi aí que ele escreveu essa obra, A Agonia do Cristianismo. É interessante essa obra aqui, que tem inúmeros aspectos esse livro. Apesar de ele não ser muito, ele não é uma obra filosófica e religiosa, ensaística, como eu falei anteriormente, mas ela não é, no caso, vamos dizer assim, abstrata, né? Ela não contém essa abstração. Você pode ler aqui de uma forma até suave, você vai entender de uma forma completamente suave. Eu peguei aqui alguns pontos que é interessante. Olha o ponto para ele é o seguinte: mais outros dois pontos que eu acrescento é que o Miguel de Unamuno, ele coloca o cristianismo como individual, ou seja, no caso, o cristianismo ele não é necessariamente o coletivo em si, ele é coletivo por ser humano, né, para cada indivíduo em si, no caso. E ele vai dar suas reflexões acerca disso. E também outro ponto-chave, né, no caso. No caso, ele também coloca outro ponto que o que é agonia, né? O que é essa agonia que ele coloca tão aqui frisado no título do livro? A agonia simplesmente é a luta, né? A luta em si. O cristão tem essa agonia, ou seja, tem a sua luta, né? Ou seja, para o Miguel de Unamuno, que também é bastante católico em si, aquilo que está acontecendo com ele, ou seja, o primo de Rivera dar o golpe, de exilar para a França, isso é uma luta. Isso é uma luta. Ou seja, ele bate isso religiosamente e filosoficamente como uma luta e faz as suas descrições do porquê essa luta. No caso, aqui tem muitas citações bíblicas, aqui tem muita análise também breve, mas interessante, aqui do Santo Agostinho. Ele também faz um paralelo entre o niilismo do Karl Marx, ele coloca assim, do Karl Marx entre Dostoiévski, né? Ele chama o Karl Marx de saduceu, né, no caso, porque ele vai enveredar
aqui no caso, nas doutrinas do catolicismo moderno que a gente conhece, assim, entre o século XX e o século XXI, em casa, que é o seguinte: nós, no cristianismo primitivo, nós tínhamos dois grupos, né? No caso, tinham mais, mas eu vou colocar aqui dois grupos em si, que é os fariseus e os saduceus. Os fariseus tinham uma crença, no caso, após a morte, que é a ressurreição dos mortos, que no caso eles se baseavam, se eu não me engano, em Daniel, tá? Só que os saduceus não acreditavam em nada, ou seja, era puro materialismo em si. Então essa tática, no caso do saduceu, essa ideia do grupo saduceu, ele coloca dos materialistas, como Karl Marx, né, no caso, e vai enveredar, e vai, no caso, listar o Karl Marx como um saduceu, um materialista em si, de uma forma bastante religiosa. Essa obra aqui é mais religiosa do que filosófica, mas ele no caso mistura ambas as partes num sentimento pessoal. E também, como é o cristianismo mais individual, não vamos confundir esse individualismo cristão como egoísmo, tá? Porque até os protestantes falam isso de uma forma até bastante simples, que falam que a salvação ela é individual, né? No caso, ele também dá uma ideia também no ladrão da cruz, o ladrão arrependido, no caso, ele se arrependeu ali no ato da crucificação, né? Aquilo foi uma atitude individual, né? No caso. Então, Unamuno entende dessa maneira o cristianismo como uma forma individual, né? Só que ele é um cristão católico, né? E também outra questão também, que eu vou até tentar aqui pegar uma parte, que é, olha que ele fala: o que vou expor aqui, ó leitor, é minha agonia, minha luta pelo cristianismo, a agonia do cristianismo em mim, sua morte e sua ressurreição em cada momento de minha vida íntima. Aí outro ponto, né? Bem curtinho. A agonia pois, senão luta. Ele é luta. Então, isso que ele está relatando, a agonia do cristianismo, isso que ele está passando, isso que ele está, no caso, sofrendo, é luta. Ou seja, é combate, né? Tanto que quando o Primo de Rivera, ele no caso, ele tem a sua queda, né, a sua ditadura acaba, ele apoia Unamuno a ditadura do Franco, né? Olha só que coincidência. Mas essa obra aqui é bastante importante. O filósofo espanhol Unamuno, ele é também muito importante. Recomendo também vocês pegarem, no caso, essa obra aqui, apesar de não ser uma obra tão conhecida dele. No caso, o livro mais conhecido dele em si é Do Sentimento Trágico da Vida. Se eu não me engano, salvo engano, é esse título nomeado, né? Do Sentimento Trágico da Vida, a obra mais conhecida dele. Provavelmente eu vou ter essa obra para também fazer uma resenha aqui para vocês. Então, aqui, eu peço que compre essa obra. Essa obra aqui é até de uma editora independente, uma editora chamada Danúmio. Vou pegar aqui qual a editora mesmo. Isso mesmo, editora Danúbio. Então, aqui ele até dizem também que é uma editora independente, vamos colocar assim. Foi feito esse livro foi feito como colaboração, né, financiamento coletivo que eles fizeram. Mas é uma obra bastante importante, tá? Então, eu termino aqui o vídeo. Tá? No caso, se você quiser adquirir a obra, eu vou deixar aqui linkado na descrição, se possível. Mas
deixa aqui a sua inscrição no canal, clica no like e até lá, até mais.